O amor de Deus tão grande para com a humanidade. Porque Deus ele separa um povo, chamado povo de Israel, para ser o seu povo, chamado pelo seu nome, ou adorado. Mas o povo ele está tão corrompido no coração na época, que agora este povo vai matar os profetas. Então existe uma parábola que diz assim, que Deus ele olha a situação e diz: eu vou enviar o meu filho. Quem sabe eles poupem, porque é meu filho. E Deus envia o seu filho com grande amor. Para Deus enviar o seu filho Jesus, que nós conhecemos e servimos e adoramos hoje aqui, Deus precisava preparar o caminho. E para Deus preparar este caminho, Isaías no capítulo 40, no versículo 3, ele profetizou: virá a voz que clama no deserto. E esta voz que clama no deserto, Deus precisava enviar, para que essa voz viesse anunciar e preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo Salvador. Esta voz, ao qual estava profetizado por Isaías 40, era a voz de João Batista. João Batista é um homem que nasce de um ventre, de uma madre cerrada, a uma mulher que não podia ter filhos, Isabel, agora mãe de João Batista, avançada em idade, junto com seu marido Zacarias, não poderia gerar filhos, na ótica humana, na medicina terrestre, mas o nosso Deus é um Deus que abre madre e fecha madre também. Deus olhando no céu disse: é desse ventre, porque Isabel e Zacarias eles serviam no templo como sacerdote e como uma mulher de sacerdote, aonde eles estavam servindo e adorando e sacrificando a Deus. Então Deus agora envia um anjo chamado Gabriel e visita Zacarias na hora do sacrifício. Quando Zacarias ele vê esse anjo, Zacarias ele fica pasmado, ele cai no chão, ele cai como um morto, e aquele anjo diz: olha, Zacarias, não tema, porque eu sou Gabriel e eu venho até ti com a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Eu venho até ti com a mensagem: da tua mulher vai nascer um, e o nome dele será João, e ele será um grande profeta, ele será o profetizado que vai preparar o caminho de Jesus Cristo, o Messias. Só que Zacarias, ele tinha um defeito: ele era um pouco incrédulo. E por que ele era incrédulo? Porque nesse período que Zacarias ele está sendo sacerdote, Deus fazia 430 anos que não conversava com a raça humana. Nós conhecemos o período negro, o período de silêncio de Deus. Pode ver que entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus você vai ver que tem uma página em branca, e esta página em branca simboliza o silêncio de Deus. Simboliza que Deus fica em silêncio porque Deus precisava tentar resolver a humanidade. Deus precisava tentar salvar o ser humano, mas Deus estava pensando de que maneira seria. Quem está entendendo a mensagem dessa coisa? A Bíblia vai dizer então que agora este homem vai crescer, vai nascer da mulher, mas quando ele blasfemou ou duvidou da revelação de Deus, Zacarias duvidou, o anjo falou: você vai ficar mudo até o dia que essas coisas acontecerem. No dia que nasceu teu filho, você vai voltar a falar. E a partir daquele momento ele ficou mudo. E enquanto não nasceu João, a boca dele não desprendeu, porque ele duvidou da revelação de Deus. Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos duvidar, irmão, é das coisas de Deus. Uma coisa que nós não podemos colocar dúvida é se Deus opera. Porque na ótica dele, ele olhou para a velhice, ele olhou para a mulher que não podia ter filhos e ele disse: não tem como, não tem jeito. Mas o nosso Deus, ele faz coisas além do que nós pensamos ou imaginamos. Hoje, enquanto vivemos aqui, quantas pessoas que quando olham para a sua causa, ela diz: não tem como, não tem jeito. Ela até mesmo duvida quando um servo de Deus passa uma revelação de que Deus vai agir, até mesmo ela fala: já viu, nessa causa não tem como. Não duvide, irmão, quando Deus fala conosco. Para Deus não tem causa derrotada, não tem causa impossível, porque a Bíblia diz: eu abro porta, aonde não há porta, e fecho porta, aonde também não há.
abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Todos digam glória a Deus. A Bíblia vai dizer então que agora nasce João. Quando nasce João, a língua de Zacarias se desprende, começa a louvar a Deus, adorar a Deus. Só que este João, ele não vai crescer na regalia. Deus vai tirar ele para uma separação de preparo, porque ele ia desenvolver um ministério de profeta. E profeta é um ministério difícil. É o ministério mais difícil da época, era o ministério de profeta, atalaia. Porque o profeta, ele tem a missão de ouvir a mensagem de Deus e entregar ao povo. Aleluia! E às vezes, na época, a mensagem não seria mensagens doces para aquele povo, né? Seria mensagens de arrependimento. Então Deus precisava preparar este jovem João e mostrar para ele que Deus era com ele. Quem está entendendo? Porque ele precisaria ser modelado como vaso na mão do oleiro. Então Deus vai levar ele para os desertos. E no deserto Deus vai começar a preparar o seu vaso. No deserto Deus vai começar a modelar o seu instrumento. É no deserto que Deus modela a minha e a tua vida. É nas provas, obreiro, obreira, servo, serva. É através das lutas que passamos que Deus nos usa. É através das dificuldades que passamos que o nome do Senhor é exaltado. É através da luta que passamos que a cura acontece na vida da pessoa quando você determina a cura. Eu lembro do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, que ele está com espinho na carne, ele fala que tem um mensageiro de Satanás, que vem esbofetear ele. E ele ora a Deus 3 vezes para que Deus retire aquele homem, aquele mensageiro de Satanás, não sei o que é, se é um espírito. Até hoje existe muitos teólogos que tentam entender o que é o espinho na carne, mas ninguém consegue explicar. Mas Deus olha para Paulo porque aquele espinho foi Deus que colocou e permitiu. E Deus olha para Paulo na oração dele e fala assim: te aquieta, meu filho. Não reclame, não discuta, porque através da tua fraqueza, através da tua luta que o milagre acontece, que as curas acontecem, que as libertações acontecem, que as almas se rendem. É através das provas que tu passa que eu te exalto, que eu te uso, que eu te opero através da tua vida.